pessoal, aqui é o professor Sérgio Cotrim. Estaremos hoje conversando sobre um tema muito importante que é a logística portuária. Pois bem, a logística portuária é um elo de suma importância do comércio internacional. Basicamente, não existe comércio internacional sem a logística portuária, né? O comércio entre continentes. No Brasil, cerca de 95% do nosso comércio internacional, por exemplo, é realizado através dos portos públicos e dos terminais privados. Então vamos abordar um pouco essa temática, né? Podemos primeiro partir de um conceito. Os autores Talley e Culinami afirmam que portos podem ser vistos como nós de uma rede de transporte, ou seja, a disposição espacial de ligações pelas quais as movimentações de carga e passageiros ocorrem. Portos se constituem em unidades econômicas que prestam serviço de transferência de carga. Ou seja, qual é uma diferença fundamental entre uma logística portuária, entre o porto, o representante da logística portuária, de outros tipos de logística? Por exemplo, a logística rodoviária ela é independente. Uma determinada carga pode ser transportada através de um ponto A a um ponto B, sem a necessidade de nenhuma conexão com outro modal de transporte. Já o porto, o transporte marítimo, ele é um elo de ligação entre o transporte terrestre, seja ele o dutoviário, o ferroviário e o rodoviário, com o transporte marítimo. Ele é um elo de ligação do comércio internacional, principalmente. Existe uma classificação de alguns autores que classificam os portos em 5 gerações, né? A primeira geração, até a década de 60, onde a característica principal dos portos eram vistos como portos de movimentação de carga apenas. Entre a década de 60 e 80 houve uma evolução e os portos começaram a ser vistos como os centros logísticos, né? Empresas de logística de transporte internacional passaram a se instalar dentro dos complexos portuários, facilitando muito a movimentação e o comércio internacional. A partir da década de 80 até os anos 2000, a terceira geração de elos da cadeia de abastecimento, onde houve uma integração cada vez maior da cadeia produtiva, não apenas da parte de distribuição e logística, né, mas com a parte de produção. A partir dessa época veio um conceito de porto-indústria, onde os complexos industriais também começaram a se instalar dentro das zonas ou próximo às zonas portuárias. A partir dos anos 2000, a quarta geração de portos, né, conhecido como os e-portos globais, ou seja, a conexão da grande característica da tecnologia da informação à operação portuária. E por que globais? Porque as grandes redes, os grandes conglomerados começaram um processo de fusão e aquisição, formando grandes redes. E os portos de quinta geração, conhecidos como os centros de comunidade portuária orientada aos clientes, né? O autor Lee aponta que quais são as características desses portos de quinta geração. Em relação a serviço, uma grande quantidade de serviços, não apenas de movimentação de carga, mas de disponibilização de informação, serviços de aduana, serviços de consultoria, serviços de facilitação de negócios internacionais, né? Serviços, grandes características de serviços de tecnologia para os clientes, usuários dos portos. Outra característica, desenvolvimento sustentável. O porto ele está atrelado ao transporte marítimo, que naturalmente de todos os modais de transporte já é um dos mais economicamente, mais ambientalmente eficientes, né? Mas essas características foram mais desenvolvidas e surgiu até uma nova classificação de portos chamados Green Ports, né? São portos que têm a sustentabilidade na sua essência, institucionalizada nas suas operações, no seu planejamento estratégico, né? A quarta característica, os portos atuando como clusters, né? Ou seja, uma grande rede, um grande agrupamento de produtores, distribuidores, de facilitadores de serviço, né? E portos concentradores de cargas, né? Os hub ports. São portos que acabaram conseguindo, devido às suas características e à sua localização, portos funcionando como concentradores de carga, vindo principalmente de navios de grande porte, e ele acaba recebendo essa carga
e distribuindo em cargas menores, em navios menores para portos de menor porte. No Brasil, é importante a gente entender como funcionam as instalações portuárias. Nós temos 3 grandes classificações de instalações portuárias: as instalações portuárias privadas, os portos organizados e as instalações portuárias de pequeno porte. Sobre as instalações portuárias privadas, nós temos 3 subtipos. Os TUPs, que são os terminais de uso privativo, são empresas que conseguiram uma concessão para administrar um determinado terminal, as estações de transbordo de carga e as instalações portuárias de turismo, como o próprio nome está indicando, instalações específicas, exclusivas, voltadas para o turismo, né? Voltadas para receber os grandes navios de passageiros. Sobre os portos organizados, são exatamente os portos públicos. Nós temos 2 tipos. Os portos organizados pelas companhias docas, ou seja, são companhias federais que organizam, que administram os portos públicos, e nós temos as concessões, tanto para estados, municípios ou consórcios, onde o governo federal lhe faz uma concessão para uma determinada entidade administrar o porto. Como é o caso aqui do Maranhão, nós temos uma concessão do governo federal para o governo estadual fazer a gestão do porto do Itaqui, né? E nesse sentido foi criado a empresa estadual EMAP, Empresa Maranhense de Administração Portuária. Sobre o último tipo, as instalações portuárias de pequeno porte, basicamente são instalações que estão localizadas nas hidrovias, né? Onde eles, principalmente na região norte, onde eles fazem a operação de passageiros e pequena carga, né? Principalmente desses passageiros e de abastecimento dessas regiões ribeirinhas. Vamos analisar um pouco um panorama da evolução do sistema portuário no Brasil, né? Por exemplo, no ano de 2018, né? Qual foi a movimentação do sistema portuário brasileiro? 1.117.311.000 toneladas em 2018. No ano de 2019, os números ainda não estão fechados e não foram publicados pela ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário. É a agência responsável pela regulação e fiscalização da atividade portuária e de transporte marítimo. Esses números equivalem a um aumento de 33% se a gente comparar o período de 2010 a 2018. Né? Qual o perfil de carga que está sendo movimentada no sistema portuário brasileiro? 64% de granel sólido, né? Principalmente commodities, né? Ou seja, minérios, 21% de granel líquido, principalmente combustíveis, né? 10% de containers e 5% de carga geral solta, ou seja, aquela carga que não é um minério, que não é um granel líquido, que não é um container. Né? Isso demonstra já a grande característica do sistema portuário brasileiro, que está fortemente atrelado a essa movimentação de commodities, né? E um percentual muito baixo dos containers, né? Apenas 10%. Quando a gente analisa os hub ports, os grandes portos localizados na Europa e na Ásia, é uma situação já inversa, eles são os grandes movimentadores de containers no mundo. Né? Um pouco mais de informações sobre essa nossa movimentação. Foram movimentados em 2018 407 milhões de toneladas de minério de ferro, 203 milhões de toneladas de combustíveis e 113 milhões de toneladas de containers. Né? 4 portos e terminais se sobressaem nesse sistema portuário brasileiro. O Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, da empresa Vale, o primeiro no Brasil em movimentação em volume, né, localizado no estado do Maranhão, o Porto de Itajaí como principal movimentador de container, o Porto do Açu e o Porto do Itaqui, que está sendo um porto que está batendo recordes de movimentação entre os portos públicos. Né? No sistema portuário, na logística portuária, nós temos vários stakeholders, né? Ou seja, vários atores participam dessa logística, desse complexo, desse sistema portuário. Nós temos as empresas de transporte, que são os operadores, né, de terminais. Nós temos o mercado de trabalho com a mão de obra fornecendo os recursos humanos para se realizar as operações. Nós temos a indústria manufatureira, que é uma das principais clientes, né, dos portos, né, do sistema de transporte marítimo e a operação portuária. Nós temos os usuários dos portos, que são as empresas exportadoras ou as importadoras, né? Os grupos ambientais, que têm uma atuação cada vez mais importante, como nós comentamos, principalmente devido a essa característica dos portos de quinta geração
que é a sustentabilidade, né? Os vários portos no mundo já são classificados como Green Ports. Nós temos as comunidades locais, porque na maioria das cidades os portos estão bem próximos à zona urbana, né? Então a relação, o impacto com a comunidade local é muito importante. O governo, né, local, regional e nacional, esses são os principais stakeholders. Quando a gente analisa a logística e a operação portuária, é muito importante nós analisarmos dois conceitos, a governança portuária e o planejamento portuário. Podemos definir, nesse sentido, a governança portuária como um sistema envolvendo estruturas, processos que organizam estes grupos de indivíduos que foram citados anteriormente e um propósito comum, que é o do desenvolvimento portuário, que é o desenvolvimento econômico e social das regiões portuárias, né? A governança portuária ela entra na definição de regras, regulamentos, política portuária, marco regulatório e envolvendo como se dará esse relacionamento entre o setor público e o setor privado. Dentro desse contexto, existe a definição de modelos de relacionamento, de administração da atividade portuária, né? Nós temos os modelos, por exemplo, o Public Service Port, né? Qual é esse modelo? Onde o setor privado, o setor público, ele é o responsável por todas as atividades, ele é o proprietário de todos os ativos portuários e ele faz a gestão. Como o modelo mais ao extremo, o Private Service Port, onde toda a atividade ela é privatizada para o setor privado operar. Ele passa a ser o gestor, o proprietário, né? Mas um dos modelos mais utilizados no mundo é o Landlord Port, onde nós temos o setor público atuando como um administrador, né? Um planejador, um regulador, um fiscalizador e o setor privado sendo o operador da atividade portuária. É importante apresentarmos as classificações, né? Nós temos os portos exteriores, ou seja, aqueles situados diretamente na linha costeira, né? Podendo ser salientes à costa, e nós temos os portos interiores, aqueles que estão localizados em hidrovias, né? Essas são as duas grandes classificações quanto à característica geográfica, e nós temos outras classificações relacionadas ao tipo de carga. Por exemplo, portos multipropósitos ou de carga geral. São portos que não têm uma especificidade de manuseio de transporte de apenas um único tipo de mercadoria, mas ele faz a movimentação de vários tipos de mercadoria. Ou terminais especializados em granéis líquidos e gasosos, né? Terminais especializados em transporte de combustível, de petróleo bruto e seus derivados. Temos também os terminais especializados em granéis sólidos, né? Como é o caso aqui, por exemplo, do terminal marítimo de Ponta da Madeira, especializado em minério. Temos os terminais especializados em containers, né? Como o nome indica, é especializado na movimentação desse tipo de mercadoria. Esse, pessoal, foi uma rápida radiografia, um panorama da logística portuária, do sistema portuário, quais são os seus principais agentes, né? Quais são as suas principais conexões, né? O planejamento portuário é muito importante, pois uma atividade portuária ela envolve investimentos de longo prazo, ela envolve um relacionamento muito grande entre o setor público e o setor privado e é necessário que haja uma conexão entre todos esses agentes.